A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 8, que diz: No entanto, o pai de Públio estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Estamos acompanhando toda essa trajetória de Paulo, desde quando Paulo ele embarca em um navio para viajar para Roma, e nessa trajetória, Paulo vai passar, por uma grande tempestade ali, e depois dessa tempestade, aquele navio ele vai naufragar, e ali o Senhor revela a Paulo que ninguém se perderia, e aquele navio ele vai afundar, e Paulo e todos aqueles que ali estavam com ele vão ser salvos. 276 almas foram salvas ali, naquele navio, naquele naufrágio, e eles vão chegar numa ilha, e na ilha de Malta. Essa ilha de Malta é uma ilha onde ali estava habitando um povo. Tinha um povo ali que eram pessoas, que eram fenícias. Nós vamos ver que ali eles adoravam outros deuses. E essa ilha ela estava localizada ao sul da Cilícia. Ela possuía excelentes portos, e a sua localização era ideal para o comércio. E esses moradores, habitantes daquela ilha que era de origem fenícia, vai estar ali, vão receber, vão ver que eles passaram por um naufrágio e vão ali de uma maneira extraordinária, de uma maneira bondosa, vão receber ali aqueles irmãos e vão fazer ali uma fogueira, e vão receber todos bem, porque diz a palavra que estava chovendo e fazia muito frio naquele momento. E Paulo ali ele vai pegar e vai juntar um monte de gravetos, enquanto ele colocava no fogo aquele graveto, uma víbora, uma serpente fugindo do calor, prendeu na mão dele. E quando aqueles homens, ou melhor, os habitantes daquela ilha, viram aquela cobra agarrada na mão de Paulo, eles disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, pois tendo sido salvo do mar, a justiça não lhe permite viver. Então aqueles homens eles acreditavam de que tudo acontecia, o que estava acontecendo com Paulo depois de ter se livrado de um naufrágio, de ter morrido ali, afogado ali quando o navio estava afundando. Mas Paulo, quando chega na ilha, é picado por essa víbora. E eles achavam que, pela sua superstição, eles acreditavam em outros deuses. E quando viram que Paulo não adoeceu pelaquela picada da serpente, que era venenosa, pensou que ele fosse um deus. Então, por Paulo não ter morrido ali, ele somente sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum mal. E as pessoas esperavam que ele começasse ali a inchar, ou que caísse morto de repente, mas tendo esperado ali muito tempo e vendo que nada, de estranho lhe sucedeu, mudaram de ideia, e passaram a dizer que Paulo era um deus. Então isso era a superstição, a religiosidade,
daquele povo daquela ilha. Quando viram que Paulo não adoeceu, né, eles pensavam que ele era um Deus, que ele era um Deus, mas Paulo, como aquele que em todas as oportunidades falava das boas novas de Jesus, Paulo ele encontra aqui mais uma oportunidade de falar do reino do Senhor Jesus. E nós vamos ver que Paulo ali no versículo 7 vai dizer que perto dali havia uma propriedade pertencente a um homem chamado Públio. Esse homem era o principal da ilha, era o homem que estava ali, né? Era o homem mais importante daquela ilha. Ele recebeu ali e hospedou, né, bondosamente ali por 3 dias, né, a Paulo. E o pai de Públio, ele estava de cama, sofrendo de febre e disenteria. E Paulo foi visitá-lo e, tendo orado, impôs-lhe as mãos e o curou. Observa que o Senhor ele tem um plano, ele tem a forma de trabalhar, de operar, e ele, quando permite, né, certas tempestades, certas mudanças de rota, né, ou certas paradas. Paulo estava indo para Roma, mas até chegar em Roma, Paulo teve oportunidade ali de falar do Senhor dentro do navio, teve oportunidade de falar na ilha, teve oportunidade de entrar na casa de Públio, né, de falar para aquele povo daquela ilha. Então, olha o quanto o Senhor, muitas das vezes, ele muda a nossa rota para que nós venhamos cumprir a sua vontade. E nessa oportunidade nós vamos ver que Paulo ele vai estar ali no homem que estava acamado, no homem que estava precisando de uma cura, de um milagre. Paulo ele visita, ele ora, e ali o Senhor opera um grande milagre na vida daquele homem. Isso que nós precisamos entender, que o Senhor muitas das vezes ele permite algumas tempestades, e a tempestade ela não vem porque o Senhor ele está punindo muitas das vezes o seu servo, mas é porque no meio da tempestade, aqueles que estão acompanhando, aqueles que estão olhando para a tua vida, olhando para a tua casa, olhando para a situação que você está passando, o Senhor ele tem a certeza de que você irá glorificar o nome dele no meio dessa provação. Enquanto você glorifica e exalta o nome do Senhor, vidas são alcançadas, almas são alcançadas, porque você não se desespera com a dificuldade. Você não deixou de seguir ao Senhor. Você continua falando. Paulo ele não se calou, ele aproveitou a oportunidade nos dias de tempestade dentro do navio. Ele aproveitou os 3 meses em Malta para poder falar do amor do Senhor Jesus, para operar ali maravilhas. E isso tudo é o que nós precisamos entender, de que o Senhor ele quer nos usar. Muitas das vezes ser uma ferramenta usada por Deus não vai ser só essa ferramenta usada por Deus, que é você, não vai ser só nos dias bons, mas vai ser nos dias ruins, onde muitos estão esperando que você até morra, né? Até mesmo que você, depois de ter sido picado por uma víbora, venha a morte, mas você simplesmente, e já como sabia de que Deus, e sabe que Deus ele tem um propósito na sua vida, você sabe que você não vai morrer. Isso tudo está acontecendo para se cumprir a palavra do Senhor, para se cumprir aquilo que o Senhor realmente ele tem a fazer através das nossas vidas. E Paulo ele ora, aquele homem, pai de Públio, é curado, e feito isso, diz a palavra, que os demais doentes da ilha também vieram e foram curados. Então, olha como é o poder de Deus, olha como ele conhece e é soberano e conhece as necessidades de cada um. E olha como o Senhor ele faz maravilha. Versículo 10 diz: e eles nos distinguiram com muitas honras. E ao embarcarmos, puseram
a bordo as coisas que nos eram necessárias. Então Deus é o Deus provedor. E até nisso ele proveu para todos aqueles que ali estavam junto de Paulo. O que eu imagino e me alegro é que aqueles que estavam acompanhando Paulo, né, vendo ali o mestre daquele navio, né, os prisioneiros, o oficial que ali estava, né, aquele homem que era o principal oficial de Malta, né, o líder daquela ilha, e muitos outros foram positivamente impactados pelo Evangelho. Né? Não é de admirar que a expansão das boas novas fosse rápida como o fogo que se espalha. A oportunidade ali daqueles homens, né? Aqueles homens que passaram, tanto do maior ao menor, que ali estava, todos passaram e viram o poder de Deus. E a certeza que tenho que vidas e almas se renderam ao Senhor. E que aquele homem, imagino eu, aquele capitão daquele navio, aquele oficial, eles testemunharam sobre o poder de Deus, porque eles viram de quanto Deus o livrou, o quanto Deus era com Paulo, quanto Deus usou Paulo. Então, irmão, que nós possamos nesse dia também ser uma ferramenta, um instrumento usado por Deus, e possamos também olhar nos momentos de tempestade, e tudo que nós estamos passando tem um propósito. Importa que o nome do Senhor venha a ser glorificado, e que tudo venha a acontecer, porque nós precisamos a cada dia mais e mais do Senhor. Precisamos ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus em tudo que nós viemos fazer na nossa vida. E ter o discernimento de espírito para que assim possamos prosseguir e o nome do Senhor seja glorificado. Então que nesse dia, mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio do vento forte, continue de pé, continue glorificando e exaltando ao Senhor, que através do teu testemunho, muitas vidas irão se render aos pés do Senhor. Que Deus te abençoe.